Olá, boa tarde a todos os alunos da 1701. Estamos aqui mais uma semana para a gente dar continuidade a nossas aulas nesse período de afastamento. Hoje nós vamos falar de um assunto que é totalmente novo, tá? Acho pouco provável que algum de vocês já tenha ouvido falar nesse assunto de hoje, mas se alguém já ouviu, legal, é bom, tá? Então, para a maioria, pelo menos, deixa eu tentar enquadrar aqui o celular, o caderno, que eu achei que já estava feito, mas estou vendo que está um pouquinho torto. Agora acho que está melhor. Deixa para cima aqui. Aí. Então, tá. Para a maioria, creio eu que seja novidade total, tá? Então, nós vamos, pelo menos, fingir que ninguém nunca ouviu falar disso, tá? Como vocês podem ver aqui, o assunto do dia é o plano cartesiano, tá? Plano aqui não tem sentido de estratégia, né? Imagina aí você tá numa brincadeira entre dois times, aí um time, vamos bolar um plano para ganhar do outro. Não é isso que significa. Plano aqui é o conceito matemático, tá? De plano mesmo, como a folha do caderno, uma superfície plana, tudo bem? Então, é o plano cartesiano. Essa palavrinha estranha, cartesiano, estranha e nova, esse plano recebe esse nome porque o matemático que idealizou esse plano se chamava René Descartes, tá? Aí se você reparar aqui, ó, Cartes, tá? Leva o nome dele. Ele, há muitos anos atrás, se eu não me engano, por volta de 1630 e alguma coisa, ele, em seus estudos, tentou misturar dois campos muito significativos da matemática, que foi a geometria e a álgebra. Então ele trouxe para cá elementos da geometria, misturou com os da álgebra e nasceu um novo campo, chamado geometria analítica, que vocês vão estudar no futuro, tá? Quando vocês já estiverem no ensino médio, é muito legal. Mas enfim, desses estudos nasceu o plano cartesiano, tudo bem? E outros desdobramentos importantes para a matemática também, tá? E como foi dele, René Descartes, que não era só matemático, era também filósofo, que nasceu essa ideia, o plano leva o nome dele, tudo bem? Agora, já contamos um pouquinho de história, quem foi que criou o plano cartesiano, como foi que ele teve essa ideia e tal, para que ele teve essa ideia. Agora vamos falar sobre o que é, de fato, o plano cartesiano, tá? O plano cartesiano, ele nada mais é do que um sistema de coordenadas. Então ele serve para dar localização, tá? É uma das utilidades que ele tem, é a utilidade principal que ele possui, tá? Então ele vai dar a localização. Hoje aqui nós vamos falar até da localização do ponto, que também é um ente matemático, geométrico. Lembra quando a gente começou a falar de geometria? Falamos de ponto, reto e plano? Então, plano, e nós vamos dar a localização do ponto. Mas até chegar lá nós temos um caminho a percorrer, tudo bem? Esse sistema de coordenadas, o plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. Esse eixo que está na posição deitada, horizontal, e esse eixo que está na posição vertical, em pé, tá bom? Esses eixos são perpendiculares entre si. O que isso quer dizer? Nós já vimos isso também. Quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá? Ângulo reto. Então, são eixos perpendiculares entre si, tudo bem? Esses eixos nada mais são do que retas numéricas, numeradas mesmo, como o conjunto dos números, tá? Inteiros que nós conhecemos. Aqui, no encontro entre esses dois eixos, entre essas duas retas, nós temos a origem do sistema cartesiano, tá? A origem, tudo bem? Seria um marco zero ali, tá? À direita da origem, nós vamos ter valores positivos. Espera que eu vou trocar o lápis, que ficou bem distante hoje.
Eu vou usar a caneta aqui, tá? Então, aqui, ó, a origem. Então, marco 0. À direita dela, nós vamos ter os valores positivos nessa reta numerada aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E continua até infinito. Eu coloquei uma setinha aqui para indicar que continua, tá bom? À esquerda, nós vamos ter os valores negativos. Menos 1, menos 2. Pode observar que é bem como nós construímos a reta numérica enquanto a gente ainda estava na sala de aula. Menos 5, menos 6, menos 7. E continua também, tá? Até o infinito negativo. E da mesma maneira vai funcionar no eixo vertical, para cima e para baixo. Para cima a gente adota um sentido positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para baixo negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E também vem até o infinito negativo e vai até o infinito positivo, tá? Não acaba no 7, não. Eu fiz até o 7 porque foi onde o meu espaço aqui do caderno permitiu, tá bom? Até o menos 7 e até o mais 7, né? Então, vamos lá. Então, a gente já viu que o plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares entre si. Eixos esses que são numerados. E esses números vão nos ajudar na localização dos pontos, tá? Vamos dar nome às coisas. Nós já falamos que são dois eixos, tá? Esses eixos recebem nomes. Esse eixo aqui que se encontra deitado na horizontal, ele recebe o nome de eixo das abscissas. Mais uma palavra nova, hein? Eixo das abscissas. Olha lá. A-B-S-C-I-S-S-A-S. É estranho mesmo. Eixo das abscissas. Que é representado pela letra X. Nós usamos a letra X para representar esse eixo na horizontal, tá? Também vamos usar a letra X para representar de maneira genérica a coordenada que está localizada na horizontal. Tudo bem? Bom, o eixo que está em pé, nós representamos pela letra Y. E ele recebe o nome de eixo das ordenadas. Tudo bem? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Peço perdão aqui pelo meu vizinho mal educado, que está no buzinar agora. Mas vamos seguir. Esses eixos, eles, como eu já falei a vocês, numerados, vão nos ajudar na hora de localizar um ponto ou qualquer outra coisa. Ponto é o que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, a localização de um ponto vai se dar através de duas informações que nós chamamos de coordenadas, tá? E quais seriam essas coordenadas? A abscissa é a primeira delas, a ordenada é a segunda delas, tá? Antes da gente passar para a localização do ponto de fato, eu quero que vocês prestem atenção que o plano que está aqui na minha folha de caderno, ele foi dividido em 4 partes. Ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas partes nós chamamos de quadrantes. Nós contamos em sentido anti-horário. Então, lembra, os ponteiros do relógio caminham num sentido. O anti-horário, então, é o sentido contrário, tá?
E começamos nesse quadrante aqui. Então, esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo quadrante. Estamos seguindo sentido anti-horário. Aqui temos o terceiro quadrante. E aqui o quarto. Tá lá. São os 4 quadrantes que formam o plano cartesiano. Beleza? Tranquilo. Agora vamos à localização do ponto de fato. Eu vou colocar aqui com a ajuda da régua para fazer o mais perto do perfeito possível. 2 pontos para a gente começar a conversar sobre. Então vamos lá. Estou colocando o pontilhado, que é para ajudar na identificação, tá? Não obrigatoriamente tem que ter o pontilhado, não. Mas como o meu caderno não dá todas as pautas na vertical, nenhuma, né? E na horizontal nem todas as marcações ficaram em cima das linhas, então ajuda. Vou chamar esse ponto aqui, ó, lembra? Nós usamos uma letra maiúscula, então vou chamar de ponto A. Olha lá. Para representar ponto. Como que eu vou localizar esse ponto no plano cartesiano? Tá? Para dar a localização de um ponto, nós primeiro nós damos a sua informação no eixo das abscissas, tá? É a coordenada que deve ser informada primeiro, e depois a sua ordenada, tá bom? Então vamos lá, ó. A coordenada do ponto A, a abscissa do ponto A vale 5, e a ordenada do ponto A vale 2. Tá lá. Tem que ser nessa ordem, primeiro abscissa, depois ordenada, tá? E por esse motivo, pelo fato de a ordem ter relevância, a esse par de números, nós damos o nome de par ordenado, tá bom? Par ordenado, porque a ordem tem relevância, tudo bem? Repara que, se a gente trocar a ordem, a gente descobre um novo ponto, que não é mais o ponto A, ó. Se eu colocar 2, 5, ó, já que a abscissa tem que ser primeiro, dois, 5, vai me dar um outro ponto aqui em cima, ó, que eu vou chamar de B. Viu a importância da gente ter a ordem das coordenadas estabelecida? Porque senão Joãozinho acha que primeiro tem que informar a abscissa. Então tá lá. Mas o Pedrinho acha que primeiro tem que informar a ordenada. Só que eles estão querendo indicar o mesmo ponto. E se cada um faz de um jeito, uma terceira pessoa que vai ler o trabalho dos dois não vai conseguir entender, tá? Então todo mundo segue um padrão. E o padrão é primeiro a abscissa, depois a ordenada, tá bom? Repara que quando a gente troca de lugar as coordenadas, quando a abscissa aqui passou a ser 2 e a ordenada passou a ser 5, o ponto tem uma localização bem diferente, tá? Vou aproveitar o momento para falar por que nós consideramos esse o primeiro quadrante e não esse, ou esse, ou esse, tá? Repara que aqui no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada têm valores positivos. Então, a partir dele, nós começamos a contar em sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Também não sei quantos de vocês já ouviram falar da brincadeira ou quantos de vocês já brincaram de batalha naval. Mas o princípio aqui é exatamente o mesmo utilizado na brincadeira batalha naval. Imagina que ao invés de pontos aqui, se você tivesse uma embarcação,
como é que você vai mirar o tiro para afundar a embarcação? Não é através de coordenadas, através de informação? Então, é o mesmo princípio que nós usamos lá, tá? E lá também não funciona ao acaso. Você não informa primeiro o que você quer. Primeiro eu quero dar informação nesse eixo aqui que está em pé, no eixo vertical. Depois não, tem que seguir um modelinho. É como se fossem as regras do jogo, tá bom? Então tá lá. Já dei aqui a localização de 2 pontos, A e B. Como é que a gente localiza? Através das coordenadas abscissa e ordenada. Abscissa e ordenada, tá? Que nós chamamos de par ordenado. Bem, isso aqui, ó, também é um padrão, tá? Eu não posso aqui usar, ó, repare que eu usei parênteses e separei as coordenadas por vírgula. Eu não posso aqui usar chaves, ou cochetes, ou arvorezinhas, ou solzinhos. Tenho que usar parênteses, tá? Não é também uma escolha que cabe a você fazer. Existe um modelo pré-estabelecido que nós temos que seguir. Tranquilo? Agora vamos ver o que acontece com um ponto que está localizado no segundo quadrante. Olha. Bem, vou pegar um qualquer, hein? Espera aí, para tentar fazer o mais certinho possível. Estou com a régua. Aí o terceiro ponto, que eu vou chamar de ponto C. Quais serão as coordenadas desse ponto C? Já coloquei os parênteses ali. Já que primeiro eu tenho que informar a abscissa do ponto, então, ó, eixo deitado primeiro, menos 4. Depois eu tenho que informar a ordenada, eixo em pé, eixo vertical, 1. Então, tá lá, ó. Menos 4, 1. São as coordenadas do ponto C. Abscissa menos 4, ordenada 1. Tá? Então, reparem que um ponto localizado aqui no segundo quadrante, ele tem a sua abscissa negativa e a sua ordenada positiva. Tá? É uma característica do ponto que está situado nesse quadrante. Vamos seguir. Agora um ponto no terceiro quadrante. Vamos lá. Estou tomando pontos aqui ao acaso, tá? Estou escolhendo aqui do jeito que está vindo na minha cabeça agora. Ponto D. Qual vai ser a localização do ponto D? Quais serão as coordenadas? Abscissa e ordenada. Vamos lá. Ponto D, menos 3. Primeiro a abscissa, hein? Então, primeiro eu sempre busco a informação no eixo que está deitado. Depois, menos 4. No eixo que está em pé. Tenho que seguir essa ordem. Lembra, se chama par ordenado por um motivo. A ordem tem relevância. Informamos primeiro a abscissa, depois a ordenada. Tá lá, ponto D, menos 3, menos 4. Beleza? Repare que aqui no terceiro quadrante, o ponto tem tanto a abscissa quanto a ordenada, tem sinais negativos. Tá bom? E para a gente fechar essa questão de sinais, vou pegar um ponto que esteja situado aqui no quarto quadrante. Vou chamar aqui de ponto E. Deixa eu ver se está dando para ver, enquadrar. Lá. As coordenadas do ponto E que eu coloquei aqui, ó, a abscissa 6 e a ordenada menos 7. Olha lá. Tudo bem? Repare que no quarto quadrante a abscissa é positiva e a ordenada é negativa.
tá? Bom, para a gente encerrar esse videozinho, falta pouca coisa, tá? A gente vai ver como se dá a localização de um ponto que está em cima do eixo. Então, se eu colocar, por exemplo, esse ponto aqui, que está em cima do eixo das abscissas, eu vou chamar de ponto F. Como eu localizo esse ponto? Como eu informo as coordenadas que esse ponto possui, tá? Então, vamos lá. Bem, a abscissa dele, já que eu tenho que informar a abscissa primeiro, a abscissa dele vale 3. Olha lá. E a ordenada? Quanto será? Será que é 1? Será que é menos 1? Bem, repara, o ponto ele vai ter a ordenada positiva quando ele está acima desse eixo horizontal. E vai ter a ordenada negativa quando está abaixo. Se ele não foi nem para cima nem para baixo, ou seja, não se deslocou para cima, nem se deslocou para baixo, é porque ele vale 0. A ordenada vale 0. Ó. Ele está alinhado com a origem. Beleza? O mesmo vale se estiver do lado negativo. Aqui, ó. Ponto G. As coordenadas dele. Bom, a abscissa é menos 7. No eixo deitado, menos 7. E a ordenada? Bom, não foi para cima, não foi para baixo, 0. Beleza? Ah, e se tiver no eixo vertical, no eixo que está em pé, como é que vai ficar? Igualzinho, ó. Ponto H. Quais são as coordenadas? Bom, aqui eu tenho que informar a abscissa primeiro, hein? Com a abscissa é o seguinte, está aqui, a origem. Se vai para a direita, é positivo, ó, positivo. Se vai para a esquerda, é negativo, ó. Como ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, então a abscissa é 0. E a ordenada? A ordenada está aqui, ó, 4. Olha lá as coordenadas do ponto H. Se for para baixo, vier negativo, parecidíssimo, ó. Aqui. Vou chamar esse daqui de ponto I. Quais são as coordenadas do ponto I? Bem, primeiro eu tenho que dar a abscissa. Não foi para a direita, não foi para a esquerda. Está alinhado aqui, ó, com a origem, ó, 0. Abscissa 0. E qual é a ordenada? Ordenada. Menos 5. Tá bom? Então é assim que a gente vai localizar um ponto que esteja em cima de um dos eixos. Pode acontecer ainda que de um ponto está situado aqui na origem. Tá? Então vamos dar as coordenadas da origem. Espera aí. Só um segundo. Tá lá. Origem. Ponto O. Bom, a abscissa vale 0. A ordenada vale 0 porque não se deslocou nem para a direita nem para a esquerda. E a ordenada? Vale 0 também. Porque não se deslocou nem para cima nem para baixo. Então a origem tem coordenadas 0, 0. Tá bom? Eu queria chamar a atenção de vocês para não confundir a palavra coordenadas com ordenadas, tá? Coordenadas são as duas informações que nós precisamos dar para localizar um ponto. Aí sim, quais são essas coordenadas? Abscissa e ordenada. Beleza? Tudo bem? Lembre, um par ordenado se dá sempre, sempre nessa ordem. Primeiro informamos a abscissa, lembra? O X representa a abscissa do ponto. O Y representa a ordenada do ponto,
tá? Sempre nessa ordem, x e y, abscissa e ordenada, sempre, tá? Por isso, ó, ordenado, a ordem tem relevância. Com relação aos quadrantes, nós vimos que são 4, apenas 4. E ainda, que no primeiro quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada também. Que no segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Que no terceiro quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada também. E fez até uma carinha lá, mas são sinais de menos. E no quarto quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Tá bom? Não esqueçam disso, hein? Abscissa primeiro, ordenada depois. Esse lance dos sinais, com a prática, vocês vão memorizando, tá? E a origem, que é onde os eixos se encontram, ele tem as coordenadas 0, 0. Abscissa 0, ordenada 0. Tá bom? Então, essa é a nossa aula da semana. E junto com esse vídeo, na página da escola, também estarão os exercícios, tá? Forte abraço, continuem se cuidando. Até breve.